Olá, você que é pai, você que é mãe e convive com o quadro da hiperatividade, seja em sua própria pessoa ou seja em uma de suas crianças. Fica aqui comigo porque eu vou contar um pouco da minha experiência como pessoa hiperativa desde a infância e como é que eu lidava com isso, como é que a família lidava com isso e o que foi acontecendo ao longo dos anos e o que foi que eu descobri bem mais tarde na minha vida que pôde me ajudar incrivelmente. Incrivelmente. Eu sou Maria Cristina Rosa, psicóloga e numeróloga, e eu hoje quero falar um pouquinho, então, sobre essa questão da hiperatividade, de uma forma que eu possa mostrar para você, quem sabe, um novo caminho para você se cuidar ou cuidar da sua criança. Bem, desde a infância eu era uma criança hiperativa, eu era agitada, como dizia minha mãe, eu era irrequieta, e ela não tinha lá grande paciência, não. Então, por isso aí, muitas coisas costumavam acontecer, né? Como um beliscãozinho aqui, né? Um tapinha ali, uma briga lá, essas coisas que antigamente eram bem comuns em nossa educação, mas nem por isso me marcaram negativamente, não. Eu encarava como coisa natural. Isso me ajudou bastante também, porque eu não cresci com revoltas. Isso é super importante da gente comentar. Bom, então ela não fazia questão de mostrar que a gente incomodava. Não só eu, mas tinha os outros irmãos, né? Cada um com as suas características, alguns outros também com hiperatividade, mas a gente tinha uma coisa a nosso favor. Nós tínhamos quintal grande com árvores, onde a gente passava grande parte do tempo, a gente subia nas árvores, comia frutas. Nós tínhamos goiabeiras, várias, tínhamos mangueira, tínhamos jabuticabeira, e isso ocupava grande parte do nosso tempo, né? A gente ali caçando frutas, muito bom mesmo. E tínhamos também o clube, com piscina bem pertinho de casa, onde desde cedo a gente aprendeu a nadar e a gente frequentava aquele clube diariamente e também participava de competições e tudo mais. E também, naquela época, nós éramos crianças livres, cidade pequena, do interior, as crianças andavam sozinhas na rua, nós tínhamos também bicicleta. Então, grande parte da minha hiperatividade e da hiperatividade dos meus irmãos era consumida dessa forma, né? No esporte, nas brincadeiras no quintal, sobe e desce de árvore, sobe e desce de árvore, tinha bicicleta, e a gente brincava muito na rua também. Tinha aquela brincadeira de salva-latinha, a gente se escondia por toda parte. Então, essa necessidade de movimentação era bastante suprida. E aí a gente vai crescendo e tantas coisas acontecem, né? Umas boas, outras ruins, mas a vida vai acontecendo. E na adolescência, aquela atividade toda eu já substituí por dedicação aos estudos. Sempre gostei muito de estudar e sempre permaneci dedicada a essa área da vida. E assim como eu também sempre gostei de trabalhos manuais. Minha mãe era uma pessoa muito artística, muito prendada. Todo curso que ela fazia, ela ensinava para outras pessoas e eu estava ali enturmada, né, enfiada naquelas turmas. Então aprendi a fazer molde, a cortar e a costurar aos 12 anos de idade e aprendi a mexer na cozinha. Ela não se importava, a gente ia, aprendia, fazia biscoito, fazia bolo. Então minha mãe dava essa liberdade para nós. Enquanto isso, ela ficava sossegada, né, para ela se dedicar às coisas que ela gostava. Minha mãe é uma pessoa cheia de prendas, também deu aula em todas as escolas da cidade. Enfim, nós crescemos como crianças livres, como adolescentes livres e podíamos nos exercitar à vontade. Na minha adolescência, isso ficou menos evidente, porque eu já comecei a gostar, então, dos trabalhos manuais, né, que também me ajudaram grandemente a equilibrar essa necessidade de movimentação muito grande. E o gosto pelos estudos também fazia com que eu ficasse quieta, né? Quietinha, estudando, lendo, sempre gostei muito de ler. Então, são todas atividades que ajudam a equilibrar
a hiperatividade sem ser uma coisa de reprimir a energia. E aqui não tem como não falar de energia, porque a gente tem um contingente muito alto de energia. E quando é que eu descobri isso? Muitos anos mais tarde, né, depois dos 50 anos, quando eu estudei a numerologia, é que eu pude ter uma compreensão muito clara do meu caso de hiperatividade, de todos os casos de hiperatividade, de onde vem isso. Como eu disse num vídeo que eu gravei recentemente, os estudos mostraram que não existem causas genéticas para a hiperatividade, para o déficit de atenção, porque não encontra-se nada, nenhum dano no cérebro. O que é encontrado é uma questão de funcionalidade neurobiológica. Enfim, mas estudando a numerologia, o que eu descubro? Essas coisas, elas não têm exatamente uma característica genética da gente estar herdando dos pais, estar herdando dos avós. Uma coisa ficou comprovada nos estudos, que é lógico que se eu tenho pais hiperativos, que meu pai não era, mas a minha mãe com certeza, né? Porque ela sempre estava ocupada com alguma coisa, mas não vai só por aí. Nós também temos, vamos dizer, entre aspas, uma genética própria nossa. Né? Tem segmentos que falam de reencarnação, tem segmentos que não acreditam nisso. De qualquer forma, não é? A gente, quando nasce aqui, o nosso lado espiritual tem que ter vindo de algum lugar e tem que ter tido uma história passada. Não é? E assim, quando nós nascemos aqui, nós ganhamos um nome, não é? E nascemos num determinado dia. Esse nome, ele nos garante um perfil com uma série de potenciais que nós temos que usar e fazer crescer durante toda a vida. Então, a gente é como se recebesse um carimbo na hora desse nascimento. E esse carimbo tem uma variedade de energias, que são as vibrações numéricas. A nossa data de nascimento nos dá o nosso, vamos dizer, entre aspas, destino. É um pré-destino. Ali tem uma quantidade de números divididos em 3 ciclos diferentes, de 28 anos, outros 28 anos, e depois até o último dia da nossa vida. E cada ciclo desse tem numerais também lá, vibrações numéricas que a gente deve aprender, que a gente deve desenvolver, enfim. Cada número desses significa características que a gente deve desenvolver, então, e transformar em habilidades e em comportamentos. E o que acontece? Tem determinados mapas, como o meu mapa numerológico natal, ele tem uma conjuntura que me deixa hiperativa, porque eu tenho uma série de vibrações numéricas que me pedem movimento. Então, eu não consigo parar. E outra coisa, uma série de vibrações numéricas que me fazem ter interesse por todas as áreas da vida. Todos os lados da vida eu quero saber mais, eu quero informação. Isso desperta em mim muita curiosidade. E isso desperta em mim o desejo de ir buscar, seja da forma que for. Né? Então, eu tenho multifoco. Eu sou multifocal. E eu quero saber disso. Quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. E uma pessoa multifocal, ela se torna hiperativa e não faz nada. Então, é uma vida muito agitada, muito movimentada, que se não tiver um conhecimento dessas questões, não tem como equilibrar. Né? Algumas pessoas, intuitivamente, conseguem delegar alguns pontos pelos quais ela tem interesse, ela quer fazer, mas ela delega, e ela firma naqueles que são mais importantes para ela. Como eu disse, tem alguns números que são importantes que a gente vive a vida inteira, a gente deve focalizar nisso. Mas até que a gente descubra isso, pode passar uma vida inteira. É mais ou menos assim aconteceu comigo. Eu com tantos interesses, eu querendo fazer de tudo, o que acontece? A gente faz muita coisa, mas não toma aquele caminho que deveria tomar realmente. Né? Assim que eu descubro tudo isso, que eu começo a estudar o meu mapa numerológico natal, é que eu me entendi, que eu entendi essa necessidade de movimento, essa coisa de não ficar parada, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo.
Então, é agora. Como que eu ajo agora? Agora eu paro, eu analiso o que é mais importante nesse momento, o que é a prioridade nesse momento, eu vou me dedicar a isso. Aí, eu me dedicando a isso, é possível de resolver qualquer circunstância. Então, o que é importante a gente concluir aqui, que o multifoco, ele vai me deixar fazendo muito e não conseguindo nada, não realizando nada. E isso é da maior importância para quem quer alcançar alguma coisa na sua vida, para quem quer deixar uma marca, para quem quer ter sucesso como pessoa, como profissional, e assim ter sucesso em qualquer área da sua vida. Mas como fazer isso se eu tenho multifoco? Então, como eu disse, aquele momento que eu tendo esse entendimento, eu posso agora fazer um plano e escolher qual é a área da vida que nesse momento eu preciso desenvolver, qual o objetivo que eu pretendo alcançar agora. E deixar os outros parados um pouco ou delegados para outras pessoas fazerem enquanto eu vou me dedicar a eles. Enquanto nós não fazemos isso, é uma grande ansiedade, porque aquela sensação de estar fazendo, não está conseguindo, não sai do lugar. Quantas pessoas sentem isso? Estou parada, estou perdida, não sei para que rumo vou, não sei para que lado vou, porque está tirando para todo lado. E muitas vezes é o mapa numerológico que está lá determinado. O multifoco é uma vida agitada, é uma vida atribulada, é uma vida movimentada. Mas nós precisamos de entender como que isso acontece, como que a gente deve lidar com essas circunstâncias, para que a gente tenha calma e tenha foco naquilo que é mais importante. Como eu mencionei lá atrás, é muito importante a atividade física para tirar a ansiedade, para satisfazer a necessidade de movimento, para deixar a mente mais forte, porque um corpo sem tensões, a mente é mais forte. Ela tem um domínio emocional maior. É uma força mental ocasionando uma força sentimental, né, e uma força de ação na matéria também. Isso é muito importante. Mas se eu ficar atirando para todo lado, eu não consigo ter essa firmeza e esse direcionamento. E como saber disso? Consultando, então, o mapa numerológico natal. Se a pessoa for multifocal, ela precisa ser orientada. Como é que ela vai proceder para ela ter, então, sucesso na sua vida. Agora, imagina, você que é pai, você que é mãe, sua criança está lá, hiperativa. E, então, você tem que saber como você vai lidar com ela. Ela tanto precisa de atividade física, correr, brincar, pular, esporte, quanto ela precisa de uma prática artística para equilibrar a agitação. É onde ela acalma, onde ela conecta com a sensibilidade, porque, no geral, essas pessoas multifocais como eu são pessoas sensíveis, que têm um lado espiritual aflorado e que precisa também de uma prática espiritual, que não é ir numa igreja. As pessoas acham que prática espiritual é uma igreja. Não. Prática espiritual é conectar com a intuição, conectar com o próprio sentir, né? E aquela coisa de se voltar para dentro, ter aquele momento de curtir a natureza, de curtir o pé dentro de um riacho, por exemplo, andar na beira do mar, tomar aquele sol nas costas tão quentinho, em tempos mais frios. Que prazer maravilhoso que é isso! Né? Ficar sentadinha ali na grama, ouvir um barulhinho de um riacho, de um rio, ouvir passarinho cantar, tudo isso conecta a gente com a gente mesmo, com o nosso interior. Isso abre a intuição. E aí a gente aprende aquela coisa de jogar uma pergunta lá para dentro, jogar uma dúvida lá para dentro e aguardar vir uma resposta. Ela vem pelo sentir, ela vem pela intuição. Mas ninguém sabe nada disso. Acha que é prática espiritual, é abraçar uma religião. Nada contra, eu passei por 4, me ajudou muito. Mas não foi exatamente o que me abriu meus canais, não é? Esses canais da intuição. O que abriu meus canais da intuição foi estudar muito, buscar conhecimento e me dar essa oportunidade de caminhar, de correr, de pular, de andar sobre as árvores, de ouvir o barulhinho do grilo, né, de ouvir os passarinhos cantarem. Isso é que faz com que a gente se conecte com a gente mesmo, é viver a natureza.
E quando você vai fazer um tratamento médico, nem todos os médicos vão indicar essas práticas, embora hoje em dia isso já está bem alertado, né? Mas e a questão do multifoco? Como que vai saber qual que é o foco principal que eu preciso me dedicar? Se não for pelo mapa numerológico, será pela intuição. Mas se a pessoa não tem essas práticas que ela desenvolva a intuição, ela vai passar a vida nesse sofrimento sem conseguir realizar o que quer. Pulando de galho em galho, pulando de galho em galho e não realizando nada. Gente, isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, que sentimento que eu tinha na época que eu não tinha percebido isso ainda? Era de frustração. Estudava, fazia, mas não acertava, porque não me dedicava numa ação específica para conseguir um objetivo específico. Eu queria alcançar tudo. Um dia eu me alertei. Não adianta eu querer estudar todas as coisas do mundo e saber um pouquinho só de cada uma. Foi onde eu optei por me dedicar à numerologia. Aí comecei a me dedicar à numerologia. Puxa, eu ganhei muita insatisfação, parece que firmou realmente uma direção para mim, não é? E até hoje estou trabalhando, focando isso daí. Muito legal. Isso me abriu, então, muitas portas. Então, hoje, estou trazendo mais esse vídeo aqui, focando a questão do TDAH, né, mostrando que há outras maneiras de entender. Essa é uma delas, né, é o autoconhecimento pela numerologia. E tem o mapa numerológico para que o adulto conheça a si próprio, entenda seus próprios sofrimentos, suas próprias dificuldades e entenda também como solucioná-las, porque cada vibração numérica, ela aponta a solução, ela orienta como nós devemos nos comportar para alcançar a realização daquela vibração numérica. Então, eu, Maria Cristina, tenho várias vibrações que pedem movimento, repetidas, então eu tenho que ter movimento. Se eu não tiver movimento, eu não me ajusto. E vai que a sua criança tenha, que você tenha, e você não sabe direcionar corretamente essa movimentação para você conseguir o que quer, não é? Então, comumente, a gente está ou vibrando demais um número, ou está vibrando de menos, e tanto o vibrar muito como o vibrar menos ou não vibrar nada, que é o bloqueio, vai atrapalhar a nossa vida grandemente. Os nossos projetos, eles não vão andar. Então, nós precisamos de ter esse conhecimento. Então, eu estou aqui te fazendo um apelo. Abra sua mente para você verificar que há outras portas, tanto de entendimento quanto de saída para uma ação que vai te trazer sucesso para você e para a sua criança. Então, para o adulto, a gente tem a interpretação do mapa numerológico natal. Para a criança, a gente entrega aos pais um serviço que chama orientação pedagógica numerológica, que ali a gente mostra ao pai quem é essa criança, como ela deve ser educada, quais os aspectos têm que ser priorizados nessa educação até os 28 anos, que é o período formativo da criança, né? Passa pela adolescência, chega à fase adulta e aos 28 anos se encerra o período formativo. Aí os pais, se cumpriram bem esse papel nessa formação, seus filhos estarão equilibrados e muito bem preparados para entrar no período produtivo da sua vida. Olha que legal, né? Então, você está agora sendo inteirado, né? Você está tomando conhecimento dessa oportunidade, fique atento. E meus contatos estão na descrição. Se é do seu interesse acertar e conhecer mais uma forma de lidar com a circunstância, mais uma forma diferenciada que vai acertar o ponto que precisa ser acertado, então me procure. Deixa aí seu comentário também, comente se gostou, se achou interessante, se você achou que faz sentido, compartilhe, por favor, porque é chegada a hora da gente dar um salto em nossa vida. Mas tem que ser um salto muito diferenciado agora. A gente está numa fase de transição.
super importante. Nós não podemos perder esse trem agora. Então, fica aí o meu recado, né? Por favor, deixe seu comentário e também compartilhe esse vídeo. E até o meu próximo vídeo. Muito obrigada pela sua atenção.